Um dos grandes discursos da esquerda é que a direita atenta contra a democracia, ditadores. Entretanto, saiu um estudo há pouco tempo dizendo que mais da metade dos brasileiros tem medo do comunismo e que uma parcela ainda maior tem medo de se implantar uma ditadura socialista no Brasil. Vários autores já trataram sobre a questão de ditaduras. Um deles compensa a gente trazer a discussão aqui, que é o Friedrich Hayek. Ele escreveu um livro em 1944, o livro O Caminho da Servidão. Nesse livro, ele fala que a ditadura é uma consequência lógica do socialismo. Ou seja, a partir do momento que você concentra todos os poderes na mão do Estado, de uma pessoa, ele vai suprimir as liberdades individuais. E assim você está caminhando para uma ditadura. Hoje, a maioria dos brasileiros pensa que Lula age assim. E eu vou mostrar para você falas dele que fazem com que realmente os brasileiros pensem assim. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre um prazer poder estar discutindo aqui com você um pouquinho mais sobre a política brasileira. Eu acho tão gostoso poder pegar pessoas comuns, pessoas do povo que não são catedráticos, e sentar para discutir política, trazer questões filosóficas, e essas pessoas hoje têm sede de aprendizado, têm sede de conhecer o Brasil como ele é, porque o sentimento hoje é: eu quero um Brasil melhor. Então, eu sinto no fundo do meu coração que a ação que a gente está fazendo aqui com vocês nesse canal tem uma certa utilidade pública, porque a gente realmente briga por um Brasil livre, justo, solidário, sem que o pagador de impostos seja sugado, destruído por políticos ruins. Então, é um pouco de consciência, tá bom? Então, vamos lá. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos começar de matéria que você também não tem muito tempo para perder e filosofar demais, né? Vem comigo. A deputada federal Bia Kicis fez uma postagem fazendo uma referência a uma matéria publicada no jornal O Antagonista. Lula diz que quem manda na Petrobras é ele. Após a declaração do ministro de Minas e Energia, o presidente da República disse que o assunto só será discutido quando ele solicitar. Ontem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou em entrevista à Globo News em adotar diretrizes baseadas no mercado interno e não no exterior, como ocorre atualmente. Vamos explicar um pouquinho para vocês. O ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, ele quer mudar a forma da Petrobras fazer o cálculo do preço dos combustíveis. É o que a gente chama de PPI, ou seja, preço de paridade de importação. Ou seja, eles usam o dólar como referência. Isso foi muito criticado durante o governo Bolsonaro. Diziam que o lucro está recorde, a Petrobras está lucrando demais, está indo para o bolso dos investidores. Só que tem alguns pontos aqui que a gente tem que discutir. Porque o mercado, no âmbito internacional, ele não gosta de interferências estatais. E os investidores, para que possam aportar dinheiro no nosso país, e a Petrobras é uma geradora de emprego, precisam sentir estabilidade naquele mercado. E o preço de paridade internacional, ele é o que gera essa estabilidade. A gente já viu milhares de vezes que quando alguém resolve fazer mudanças no mercado na base da canetada, isso sempre dá ruim. Isso reflete em inflação lá na frente, e quem paga o pato disso tudo é a pessoa mais pobre. É a pessoa mais pobre. Agora, a fala do Lula, em contraponto ao seu ministro, dizendo: olha, quem manda sou eu, é eu que vou definir, traz a sensação e o sentimento de um gestor que pensa que é Nicolás Maduro, que pensa que é Ortega, ou seja, ele concentra, ele centraliza todos os poderes na figura de um todo supremo ditador, assim como em Jong-un, na Coreia do Norte. E esse é o Lula de hoje. Um Lula que veio com palavras de vingança, é um Lula que veio com palavras de eu mando aqui,
É um Lula que veio com a palavra de, durante a campanha, o amor venceu, e agora você vê um discurso de ódio enorme sendo disseminado a cada publicação, a cada fala do Lula, que desagrada até aqueles que fizeram o L e o apoiaram. Enfim, Lula sente no íntimo e no ego dele que ele pode tudo. Você quer um outro exemplo? A Folha de São Paulo comprova isso, inclusive trazendo aqui críticas ao Lula sobre isso. Meta de inflação está errada. Muda-se a meta, diz Lula. Ou seja, segundo Lula, indicadores, segundo Lula, metas, segundo Lula, até a literatura econômica está errada. O Lula chegou a falar que os livros de economia estão ultrapassados. Você tem noção do que é isso? Um presidente da República falar que os livros de economia estão ultrapassados e quem manda na economia é ele. Que se a meta da inflação estiver errada, ele vai mudar a meta. Ou seja, é o Dilmês sendo aplicado aqui. Enfim, tudo isso demonstra que Lula realmente ele está dissociado da realidade. Ele ataca a autonomia do Banco Central, ele quer aumentar impostos, ele aumenta gastos públicos, ele pensa que o Brasil de hoje é o Brasil de 2002 e não é. É um Brasil totalmente diferente. Então, quando se pergunta por que eu faço críticas a esse governo, é simples. Economicamente falando, o governo é desastroso. Ideologicamente falando, o governo é desastroso. Moralmente falando, o governo é desastroso. Então é por isso que eu trago críticas ao governo Lula. Quer um exemplo? O próprio Lula bate de frente até com a sua militância. Tem um influenciador, acho que ele é artista também, Gregório do Vivier. Ele teceu críticas e falou que Lula devia nomear alguém negro e preferencialmente mulher para o STF. E Lula deu a resposta não tão digesta quanto eles queriam. Matéria do O Antagonista. Lula não quer se comprometer em indicar mulher ou negro ao STF. Ou seja, misoginia, racismo, homofobia. Para os outros, qualquer coisa que você falar, você está enquadrado nisso. Misoginia, racismo e homofobia. Pois é, mas Lula não quer escolher dentre os ministros da STF um negro, uma mulher, um LGBTQIA+. Não, ele quer um advogado branco, milionário, que é seu amigo pessoal, que vai fornecer ali, que vai se ater aos seus interesses. Ou seja, é nitidamente um discurso descolado da realidade. Só que o gado de extrema esquerda, não é assim que eles chamavam o pessoal da direita, os apoiadores de Bolsonaro? O gado? Pois é. Só que essa manada que está ali de extrema esquerda não consegue enxergar esse tipo de discurso que é descolado da realidade do Lula. É mais ou menos aquele sentido. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É exatamente isso que o governo Lula se traduz hoje. Agora a gente vai falar de uma outra pauta. A gente vai entrar em CPI dos atos antidemocráticos. Eu vou trazer para vocês uma matéria do Metrópolis que foi publicada pelo Igor Gadelha. A preocupação de senadores bolsonaristas com a CPMI do 8 de janeiro. Lula viu que não tem mais como fugir da CPMI. Vai acontecer. Inclusive, o Pacheco já, como a gente diz em Goiás, comeu bola. O que é comeu bola? Deu bolo e voltou atrás. O Pacheco já voltou atrás uma vez. Ele falou que era do dia 11 ao dia 14, por interesses da sua agenda com a viagem para a China, ele resolveu mudar a data, mas deu nova data. Então, a nova data é dia 18, logo ao meio-dia. O que é o grande ponto aqui? Agora, o discurso começou a mudar. Antes, quando viram que o governo PT queria fazer de tudo para retirar a CPI, não, mas os bolsonaristas estão pressionando, é tudo mentira, olha, são delírios. Agora que o Lula falou, não, vai ter que ter a CPI mesmo, não vai dar para fugir.
Agora, a narrativa é que os bolsonaristas têm que esconder os empresários financiadores de atos antidemocráticos. E, inclusive, querem blindar o Luciano Hang, dentre outros. Luciano Hang foi o primeiro a se manifestar contrário àquelas invasões dos atos antidemocráticos. Foi o primeiro. Então, assim, a gente vê que o discurso hoje começa a mudar. E a política ela é assim, dinâmica. Hoje você apoia, vamos lá. No outro dia você não apoia, amanhã você não está nem aí por aquilo. É mais ou menos assim que funciona. Quando aconteceu os atos antidemocráticos, os ataques do dia 8 de janeiro, o Lula correu para fazer um auê extremo em cima daquilo. Ou seja, eles são midiáticos, eles gostam de fazer auê em cima de tudo. Polemizam até em cima do caixão de crianças. É o que eles estão fazendo agora com os ataques em Blumenau. Eles estão polemizando e tentando jogar isso, essa pecha, em cima do Bolsonaro. Inclusive, até o deputado André Janones chegou a dizer que quer criminalizar o bolsonarismo. Ou seja, é uma ditadura assim escancarada, velada, é uma coisa assim absurda que a gente vê o discurso e, sabe, tem tudo a ver com aquilo que Hayek falou. É uma ditadura velada. É, é, sabe, tolir, tirar, esmagar a liberdade de expressão. Isso não faz sentido algum. E por falar em liberdade de expressão, a gente precisa entrar num ponto aqui, é o último ponto desse vídeo aqui. Vamos falar do Partido Novo, que vem me surpreendendo a sua atuação na briga pela liberdade de expressão. Essa matéria é do Jovem Pan. Partido Novo entra com atuação contra o ministro de Lula por uso de recursos públicos em site. Eu estou falando do Paulo Pimentel, que é ministro da Comunicação. Eles começaram a investir agora 20 milhões de reais em campanhas, segundo eles, de combate à fake news. Só que, na verdade, não se trata de combate à fake news, não. Na verdade, se trata de censura velada mesmo. Você vê discursos de deputados de esquerda que beiram atrocidades gigantescas. Gigantescas. A direita faz isso também, tá? Eu não sou passador de pano e nem demagogo e nem mentiroso, não. A direita fala fake news também. Muitas. A esquerda, hoje eu digo que fala mais. Só que a esquerda quer usar o sistema para eliminar as fake news que a direita faz e as verdades que a direita fala, dizendo que tudo aqui que vem de cá é fake news. E a esquerda, ela quer transformar as fake news que ela faz em realidade e passar pano em tudo. É simples assim. Por exemplo, o golpe da Dilma Rousseff. Isso é uma fake news sem precedentes. Querem tornar isso como realidade. Querem mudar a história. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda. Então, tolir a liberdade, estabelecer o Estado como o grande censurador, é porque nós já estamos, sem sombra de dúvidas, caminhando para uma ditadura. E o Partido Novo fez uma representação, uma ação na PGR contra o ministro de Lula. Inclusive, ele foi convocado para que ele preste esclarecimento sobre essas ações. Parabéns, oposição, que vem fazendo um trabalho sério, e a gente está na mão de vocês. Vocês foram eleitos para proteger a nossa liberdade de expressão. É isso aí que vocês têm que fazer mesmo, tá certo? Pessoal, se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Se está gostando, coloca aí no comentário. É sempre importante estar aqui acompanhando os comentários de vocês, o que vocês gostam, o que não gostam, tá bom? Desde já eu te agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.